Muito obrigado ao Instituto Orode Marim pelo convite, pelo carinho, todo o apoio. Muito obrigado a todos pela presença. Acho que a primeira coisa que a gente tem que abordar em se tratando desse tema é essa expressão algo repulsiva, analfabetismo funcional. Qual é o assunto desta palestra, né? E por que eu estou vindo aqui falar disso? Então, o Instituto me convidou para falar desse tema, né? Que é um tema importante, mas a primeira impressão da maioria das pessoas quando leem essa expressão ali no programa do Congresso pode ser bom. Em primeiro lugar, isso não tem nada a ver comigo, né? Quer dizer, vai dar palestra para os analfabetos funcionais, não para mim. Eu não tenho nada a ver com isso daí, né? Ou, se eu tenho alguma coisa a ver, aí é um insulto. O palestrante vai lá me xingar, vai dizer que eu sou analfabeto funcional. Então, eu queria, em primeiro lugar, deixar claro que não é nada disso, que não haverá insultos nesta palestra, que eu não vou chamar ninguém de analfabeto funcional. E eu quero dizer uma outra coisa surpreendente, talvez, que é que eu não só acredito que esse tema é importante, como eu acho, se Deus me ajudar, que chegando ao final desta palestra, todos vocês vão concordar comigo que não apenas é um tema muito importante, como é um tema muito interessante, fascinante até, porque nós não vamos abordar o analfabetismo funcional da perspectiva apenas do presente, do aqui e do agora. Mas, uma vez que este é um congresso de educação católica, nós vamos abordar este problema de uma perspectiva católica, o que quer dizer universal, quer dizer que interessa a todos os tempos. Eu quero crer que se houvesse um homem medieval aqui neste auditório, ele acharia esta palestra muito interessante. Eu quero crer que se houvesse um homem antigo, do século III depois de Cristo, ele acharia este tema muito interessante. Eu quero crer que até um homem de antes do nascimento de Jesus Cristo acharia esse tema muito importante e muito interessante, da forma como nós vamos abordá-lo aqui hoje, né? Então eu quero pedir a vocês que fiquem comigo, né? Sustentem a atenção. Nós vamos falar um pouquinho do significado dessa expressão aqui e agora, e depois nós vamos abrir, nós vamos subir, tá bom? Então aguardem pacientemente, porque uma hora a gente vai começar a bater asas e voar. E aí vocês vão junto comigo, tá bom? Então vamos começar pelo significado desta expressão. É importante porque o significado dela é o que vai nos preparar para esta abertura depois. Essa expressão ela foi cunhada recentemente, né? Faz coisa de um século, menos de um século. E o propósito dela é lembrar aos pedagogos, aos jornalistas, a todo o meio cultural e intelectual do Ocidente, justamente que a educação não é só uma questão de alfabetização. Então vejam que ironia, vocês veem analfabetismo funcional e vocês pensam em alfabetização. É um problema de alfabetização. Não, a expressão foi cunhada exatamente para dizer que a gente precisa pensar em outras coisas que não são alfabetização. O sentido dessa expressão é dizer que, mesmo uma vez que a gente alfabetizou um aluno, isso não é suficiente para que ele consiga ler qualquer coisa. E vejam como isso devia ser uma coisa óbvia, né? Não devia ser evidente que quando a gente alfabetiza uma criança, a gente está só ensinando a decodificar os grafemas em fonemas, e que isso não significa que ela vai entender as coisas que ela lê?
Mas esse foi um senso que foi se perdendo, a tal ponto que alguns pedagogos e acadêmicos começaram a achar necessário lembrar as pessoas usando esta figura de linguagem, que é uma figura de linguagem, não tem sentido literal. Um analfabeto funcional não é um analfabeto. Ele é uma pessoa alfabetizada. Ele sabe ler. E talvez ele saiba até escrever. Mas ele não entende o que lê. Então a expressão existe para criar este paradoxo e fazer a gente pensar, então o que está faltando? Se eu alfabetizei e mesmo assim ele não entende o que lê, o que eu preciso fazer? Né? Então, aí é que reside a chave do interesse desse assunto. É que nós não estamos falando de alfabetização. Nós estamos falando de uma coisa muito mais ampla. Quão mais ampla? Aí vai depender da perspectiva que a gente adota. Normalmente, os nossos pedagogos e os nossos acadêmicos adotam uma perspectiva moderna, contemporânea, né, que visa a compreensão de textos correntes. Então, do ponto de vista da maioria das pessoas hoje, se o aluno sai da escola capaz de ler, por exemplo, um jornal e entender o que está escrito ali no jornal, tá bom. Né? Tá educado. Só que eu vou propor uma perspectiva um pouco diferente. Eu vou propor uma perspectiva católica, universal. Então é aí que está o pulo do gato. Né? Então vamos voltar para essa questão da educação católica. Como nós estamos falando de uma educação católica, de uma pedagogia católica, e portanto de uma perspectiva católica, o que a gente deve se perguntar aqui, vamos fazer a mesma pergunta que os pedagogos italianos, que os pedagogos americanos estão se fazendo agora. Vamos nos perguntar, o que o meu aluno precisa conseguir ler e compreender para que eu o considere educado? Então, para eles, se conseguir ler um artigo numa revista ou num jornal corrente, está educado. Para eles, se entrar numa universidade e conseguir ler ali uma apostilinha que foi preparada para alunos já que eles já sabem que tem uma educação capenga, né, que precisam da coisa bem mastigadinha, se conseguir fazer isso, tá bom. E para nós? E da perspectiva católica? Isso tá bom ou precisa mais? Então eu vou levantar uma hipótese e vocês podem interiormente responder se a minha hipótese está correta ou não está correta. Eu vou levantar a seguinte hipótese. Eu acho que para a maioria dos educadores católicos, um aluno bem educado, mas bem educado mesmo, vamos pensar assim no ideal, não vamos pensar no chão, vamos pensar lá no teto. Um aluno bem educado, um estudante bem educado, ele vai sair da escola com, não vamos dizer da escola, vamos dizer de todo o processo educativo. Pode envolver até a universidade. Vamos pensar no ideal máximo. Ele vai sair do processo educativo com a capacidade de ler e entender a Sagrada Escritura. É razoável? Então, bom, nesse momento vai ter gente que vai dizer, mas ler a Sagrada Escritura é muito fácil. Difícil é ler Machado de Assis. Aí nós vamos ter que discordar. Mas eu não vou entrar nessa com a minha opinião, porque a minha opinião não vale nada. Eu vou entrar nessa com a opinião de um dos maiores teólogos da história da igreja, chamado Hugo de São Vítor. Eu trouxe para vocês conseguem me ouvir quando eu falo aqui? Eu trouxe para vocês, tem um montão de citação aqui, se vocês quiserem mais, depois eu dou.
mas eu vou aos pouquinhos, tá? Porque eu sei que pode ser cansativo. E eu quero ler com cuidado, então dá trabalho, né? Precisa ler pouco, porque senão nem eu saio vivo daqui, né? A gente vai cansar muito rápido. Então eu vou citar para vocês um livro do mestre Hugo de São Vítor, que, para quem não sabe, foi um dos primeiros teólogos, vamos dizer assim, completos da Idade Média, e inspirou tudo que a gente conhece de posterior em matéria de teologia. É um mestre muito respeitado, muito citado por figuras como São Tomás de Aquino. E é ele que está dando as diretrizes, vamos dizer assim. Ele está tomando coisas de Santo Agostinho, de um trabalho anterior chamado De Doutrina Cristiana, e expandindo, usando desenvolvimentos medievais, né? Ele está acrescentando coisas, aperfeiçoando, expressando com maior clareza e assim por diante. Então tem um livro aqui dele chamado De Sacramentis Christianae Fide, né? A respeito dos sacramentos da fé cristã. Sacramentos que pode ser interpretado, pode ser lido como sacramentos, pode ser lido como mistérios, que a palavra tem o mesmo significado, né? Os sacramentos da igreja são chamados sacramentos porque eles são mistérios, né? Então, os mistérios da fé cristã, né? De Sacramentis Christianae Fidei. E aqui no livro primeiro do De Sacramentis, no capítulo 5º, mestre Hugo diz o seguinte, eu vou ler com vocês calmamente. Vou ler e vou explicar. Aí vocês vão me desculpar um pouquinho de pedantismo. Eu vou ler as frases em latim, aí depois eu vou traduzir e explicar. Tá? Porque eu acho que vai ficar mais fácil de entender assim. Unde apparet quantum divina scriptura ceteris omnibus scripturis, non solum in materia sua, sed etiam in modo tractandi subtilitate et profunditate precelat. Então, é o começo do capítulo. O mestre Hugo está nos dizendo o seguinte: as Sagradas Escrituras são maiores, né? São mais excelentes do que todos os outros escritos, todas as outras coisas escritas. Não somente pela sua matéria. Atenção, isso é muito importante. Não somente pela sua matéria, porque a gente pensa imediatamente, bom, claro que elas são melhores, porque a matéria é uma matéria superior. Qual escrito humano pode se comparar a uma revelação divina no que toca à matéria? Uma vez que está falando da salvação da alma e dos mistérios, por exemplo, da Santíssima Trindade, que são inacessíveis até a razão humana. Então, o que poderia ser maior escrito por um homem do que estas coisas? Certamente. Mas mestre Hugo diz, non solum in materia sua. Não só pela sua matéria. Sed etiam, mas também in modo tractandi, na forma de lidar com o assunto, subtilitate, que não quer dizer sutileza, quer dizer dificuldade intelectual, et profunditate, o que nos induz a pensar que é possível tirar muita coisa de cada mínima parte das Sagradas Escrituras. Quer dizer, que o sentido não é apenas o sentido mais superficial e mais aparente. Existe um sentido mais profundo nas coisas. Então, por que isso é importante? Porque nós, a partir deste ponto, nós já deveríamos, me parece, pensar o seguinte: se as Sagradas Escrituras são superiores a qualquer obra humana, não apenas quanto à matéria, mas também quanto à forma de expressão, à dificuldade de interpretar, né?
subtilitas. É só lembrar para vocês, né, que o Beato Duns Scotus é chamado Doctor Subtilis, porque ele é extremamente difícil de entender. Então, subtilis não é uma coisa neutra em matéria de dificuldade. Significa que é muito difícil. E na profundidade do sentido. Se é assim, quer dizer que alguém que tem dificuldade de entender o Machado de Assis, será que consegue entender a Sagrada Escritura? Então aí eu vou lembrar a vocês que existe uma longa tradição dos padres da igreja, sobretudo dos primeiros padres da igreja, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, que tiveram que repetir de novo para os pagãos que as Sagradas Escrituras tinham uma falsa aparência de simplicidade, mas que, para quem sabia interpretá-las, elas eram muito mais difíceis, por exemplo, do que um Cícero, um Virgílio, os autores pagãos, que os próprios pagãos ali consideravam muito difíceis. Então isso nos primeiros séculos foi repetido à exaustão, porque os pagãos desprezavam as Sagradas Escrituras porque as consideravam simples. É coisa de ignorante. Nós somos inteligentes, a gente consegue ler coisa melhor do que isso. E aí os padres da igreja vinham repetidamente dizer que não era assim, que isto era uma ilusão, um engano. O Hugo de São Vítor está nos lembrando disso, certo? Então daqui a gente já percebe que uma educação que não torne os estudantes aptos a entender uma obra humana, muito menos vai torná-los aptos a entender a Sagrada Escritura. Eu vou só enfatizar, não apenas na matéria, mas na dificuldade de interpretar, subtilitate. Excede em muito todas as escrituras restantes, tudo. Isso é o mestre Hugo de São Vítor que está dizendo. Aí ele vai explicar por quê. In ceteris quidem scripturis, sole voces significare inveniantur. Nas outras coisas que foram escritas, no resto da literatura, você só vai encontrar um significado no campo da linguagem, voces, as vozes, as coisas que são ditas. Mas peraí, então na Sagrada Escritura não é assim? Não é linguagem? Não são palavras? In hac autem, na Sagrada Escritura, non solum voces, não se trata apenas de linguagem. Sed etiam res significative sunt. Desculpe, sint, concordando com o lá em cima. Na Sagrada Escritura, não apenas as palavras têm significado, as coisas têm significado. As próprias coisas que estão sendo narradas têm significado. Então, uma objeção que a gente pode levantar aqui agora. E se um escritor escrevesse uma história, mas fosse uma história alegórica? Ele conta uma historinha, mas cada coisa nessa historinha significa outra coisa. E aí você tem que saber interpretar. Aí não é a mesma coisa? Que o Hugo de São Vítor está dizendo que a diferença das Sagradas Escrituras para os escritos humanos é essa. Então, se por exemplo, vamos dizer, tem aí o poeta, o Virgílio. Ele contou ali uma história. Se cada personagem daquela história significa uma outra coisa, vamos dizer, o herói, o Enéas, ele significa a virtude. Aí será que não é a mesma coisa? Porque aí tem dois níveis de significado. Tem um nível literal e tem um nível alegórico. Não é a mesma coisa? Porque o que está acontecendo aí é que nós, seres humanos, estamos atribuindo um significado a uma coisa que nos foi contada.
no que toca às Sagradas Escrituras, ninguém precisa atribuir um significado, porque o significado está nas próprias coisas narradas. O que o Hugo de Sovito está dizendo não é que o autor que escreveu as Sagradas Escrituras quis que a gente interpretasse, por exemplo, que Jonas significava Nosso Senhor Jesus Cristo e ele ficou 3 dias na barriga da baleia, isso significa que Nosso Senhor Jesus Cristo vai ficar 3 dias morto e depois vai ressuscitar. Não é isso. O que ele está dizendo aqui, objetivamente, na própria natureza das coisas, a baleia significava algo, Jonas significava algo e aqueles 3 dias significavam algo. E este sentido não é atribuído, ele vem da própria coisa. Essa diferença é importante para o que ele vai falar depois. Para a exigência que ele vai fazer depois. Sicut igitur, in neo sensu, qui inter voces et res versatur, necessaria est cognitio vocum. Assim, portanto, como, nesse sentido, que trata da relação entre vozes e coisas, entre palavras e coisas, é necessário o conhecimento das palavras. Então, para interpretar um texto, a gente precisa conhecer a linguagem, certo? Se eu não conhecer o vocabulário, se eu não souber como as palavras se juntam, não dá para eu interpretar. Sic nihilo qui interes et facta, vel facienda mystica constat, necessaria est cognitio rerum. Então, assim como no sentido verbal, era necessário o conhecimento verbal, quanto ao sentido das coisas, é preciso um conhecimento das coisas. Então, vocês estão entendendo por que eu fiz a distinção antes entre a alegoria de um poeta e a alegoria das escrituras? Porque para você saber o sentido da alegoria de um poeta, você não precisa dominar as ciências. O poeta induz o sentido, ele indica o que ele está querendo dizer, na própria forma do texto. Isso faz parte da técnica de interpretação literária. Você não precisa de conhecimento objetivo da realidade para entender o que o poeta está querendo dizer. Então, e olha como ele define isso aqui. O conhecimento que existe entre as palavras e as coisas, inter voces et res, e aí ele opõe este conhecimento ao conhecimento que existe entre as coisas e os facta mística, os acontecimentos ocultos, misteriosos. Certo? Então, para você saber o que as palavras significam, você precisa conhecer as palavras. Mas para saber o que os fatos significam em termos ocultos, secretos, místicos, você precisa conhecer não as palavras, as coisas. E o que ele está nos dizendo é, para você ler Machado de Assis, você precisa só do primeiro, só conhecer as palavras. E aí você entende. É claro, conhecer as palavras significa conhecer o que elas significam. Ele falou isso, inter voces et res, entre as palavras e as coisas. É uma relação. Então você precisa conhecer o significado das palavras, não é conhecer as palavras sem significado. Porém, se você quer conhecer o sentido das coisas que foram narradas, e esse sentido é deste tipo aqui que ele está descrevendo, o conhecimento verbal não vai te bastar. É evidente que você vai precisar dos dois. Ele vai repetir isso aqui depois. Mas é evidente que você vai precisar dos dois, porque as escrituras, as sagradas escrituras, são escritas com palavras. Então, sem o conhecimento das palavras, não tem interpretação de nenhum texto escrito. Porém, isso não basta. Você vai precisar de tudo isso. Vamos seguir, eu vou pular aqui um montão de texto do capítulo 5 e vamos para o capítulo 6. De tudo isto,
Ex quo constat, de tudo isso que eu falei, se deduz, se entende, quod omnes artes naturales divine scientiae famulantur. Todos os conhecimentos técnicos, algumas vezes se traduz esse artes por ciências, todo o conhecimento natural, todas as artes naturais que dizem respeito à inteligência natural, são auxiliares da ciência divina. Vejam, ele não está dizendo que as artes naturais são inferiores e por isso não precisam ser aprendidas. Ele está dizendo que elas são auxiliares e, portanto, sem elas não se chega ao conhecimento do sentido divino. Evidentemente, se chega se houver um fenômeno sobrenatural, se houver conhecimento infuso. Mas não se pode estudar de forma natural as Sagradas Escrituras sem essas auxiliares naturais. Né? Et inferior sapientia recte ordinata ad superiorem conducit. A sabedoria de baixo, isto é, humana, ordenada corretamente, se a gente praticar esta sabedoria corretamente, nos leva à sabedoria de cima. A gente ouve muitas vezes, né, nas catequeses, né, como que a graça opera sobre a natureza. Mas no que toca à inteligência, muitas vezes a gente não tira as conclusões adequadas. Porque a graça opera sobre a natureza, mas se trata de inteligência, aí a gente pode ser ignorante e tanto faz. Bom, só se houver um auxílio divino especial. Aí a natureza é completamente obliterada, né? Mas aí eu lembro até um dito de São José Maria Escrivá, creio que naquele livrinho Caminho dele, em que ele diz assim: você acha que Deus vai premiar a sua indolência intelectual com ciência infusa? Quer dizer, você não estuda e aí você acha que, por você não estudar, Deus vai te premiar com ciência infusa? Então, não parece que tem uma injustiça nisso? Para todas as coisas, os ditados populares muitas vezes nos dizem isso, né? Confie em Deus, mas tranque seu carro. Deus ajuda quem cedo madruga. Quer dizer, não é correto da parte de Deus se ele ficar premiando as pessoas que não fazem o que todo mundo é obrigado a fazer. Se você não pratica a justiça natural, por que Deus vai te premiar com alguma coisa sobrenatural, com algum dom sobrenatural? Então a gente só pode pensar num caso de necessidade, num caso em que não existe responsabilidade do indivíduo, que o indivíduo não tem forças para operar. Deus fornece um auxílio sobrenatural e aí sim, aí a glória de Deus se manifesta nesse indivíduo, exatamente porque esse indivíduo não tinha nenhum poder, nenhuma capacidade de fazer aquilo. Agora, achar que o sujeito que recusa a estudar vai receber ciência infusa é algo que não parece condizer com a justiça. Então, a gente, em geral, haverá exceções, mas em geral, as pessoas que vão receber os dons sobrenaturais são aquelas que, pelo menos, tentaram cumprir as obrigações naturais adequadamente, que não acharam que elas eram especiais, não acharam que elas eram melhores do que as outras e que não precisavam fazer o que as outras fazem. Então, nesse sentido, vale a máxima do mestre Hugo. As ciências naturais, o conhecimento natural, leva ao conhecimento das coisas superiores. Quer dizer, se você cumpriu a obrigação da natureza, a graça vem e acrescenta o que falta. O mestre Hugo insiste muitas vezes, até no Didascálico, por exemplo, ele insiste muitas vezes na necessidade do estudo ordenado. Quer dizer, se você estuda de uma forma desordenada, você não pode esperar ajuda divina. O que não quer dizer que Deus não ajude.
né? Você não pode esperar, mas às vezes ele ajuda mesmo assim. Subeo igitur sensu, qui est in significatione vocum ad res, continetur historia. Então, no sentido que diz respeito à conexão, à ligação entre palavras e coisas, está a história. Significa a interpretação literal da Sagrada Escritura. Né? Sentido histórico. Cui famulantur tres scientiae, id est gramática, dialéctica, retórica. Para chegar ao sentido histórico, são precisas 3 artes: a gramática, a retórica e a dialética. Chamado o trivium, né? Isso tudo é para quê? Para entender as palavras. Como ele falou lá em cima. Subeo autem sensu qui est in significatione rerum ad facta mystica continetur alegoria. Naquele sentido, né? Debaixo daquele sentido, para chegar àquele sentido, né? Que diz respeito à relação entre coisas e sentidos ocultos, facta mística, né? Continetur alegoria. Então temos aí a categoria da alegoria. E depois, ad facienda, que é o sentido moral, né? Continetur tropologia, que seria a alegoria moral. Et his duobus, e estas duas coisas, necessitam do auxílio, famulantur, aritmética, música, geometria, astronomia et física. O que ele listou aí? Você tem o quadrivium, né, são as 4 artes liberais que dizem respeito aos números, à quantidade, e a ciência fundamental da natureza, chamada física, que já é o começo da filosofia. Então, o que Mestre Hugo está enfatizando? Se você quiser o sentido literal das escrituras, você vai precisar do trivium. Se você quiser o sentido oculto, místico, tropologia e alegoria, você vai precisar do quadrivium e da física, da ciência da natureza. Física, na época, não queria dizer física do Isaac Newton, né? Queria dizer física aristotélica. Filosofia natural, podemos dizer assim. Super hac ante omnia divinum illud est ad quod ducit divina scriptura. Se vem na alegoria, se vem em tropologia. Antes de tudo isto, se coloca, porém, a finalidade divina. Acima de tudo, se coloca a finalidade divina, né? Que é o que vai guiar todas estas artes ao seu fim. Porque se o fim for natural, as artes vão parar na natureza. Se o fim for sobrenatural, as artes vão levar acima da natureza. A graça vai acrescentar o que falta à natureza. E ele conclui dizendo o seguinte: in quibus constat cognitio veritatis et amor virtutis, et haec est vera reparatio hominis. Nestas coisas consiste o conhecimento da verdade e o amor da virtude. O conhecimento da verdade, do que toca a alegoria, especialmente. O amor da virtude, no que toca especialmente a tropologia, quer dizer, o mistério moral, os ensinamentos morais contidos na Sagrada Escritura. Conhecimento da verdade, o amor da virtude, você junta as duas coisas, você tem o quê? A sabedoria intelectual e a sabedoria moral. Né? Et haec est vera reparatio hominis. E esta é a verdadeira restauração do ser humano. Que, segundo Hugo de São Vítor, é o propósito das Sagradas Escrituras, a restauração do homem. Né? Interessante, né? Então, nós podemos dizer que o Hugo de São Vítor está discutindo o analfabetismo funcional? É uma afirmação um pouco esquisita,
Mas ele não está discutindo o que é necessário para você entender as Sagradas Escrituras? E entender as Sagradas Escrituras não seria a matéria, ah, para nós, pelo menos, né, da nossa perspectiva, da alfabetização? Então, o que nós estamos vendo é qual é a distância entre o que a gente chama de alfabetização e o que o mestre Hugo de São Vítor está propondo que é necessário para se ler e entender um texto. E, mais uma vez, é o texto mais difícil de entender, segundo ele mesmo. Não tem nenhum texto mais difícil de entender do que esse. Mas se a gente pensa no máximo, se a gente pensa o que a gente precisa para entender o texto mais difícil de todos, bom, é isso que ele está dizendo aqui. Então, bem mais interessante do que a expressão parecia no começo, né? Eu queria ler um outro, bem mais curtinho, e esse eu não vou ler em latim, eu vou traduzir direto. É que esse primeiro eu queria ir passo a passo. Esse aqui é de uma pessoa meio desconhecida. Ele foi um doutor famoso na Idade Média, chamava Tomás de Aquino. Foi aluno de um outro desconhecido chamado Alberto Magno. Nos comentários à Ética a Nicômaco, São Tomás nos diz o seguinte, mais uma vez, eu estou citando um trecho, eu poderia citar mais 6 em que ele está falando coisas parecidas ou desenvolvendo as coisas que ele está dizendo aqui, só que aqui está resumido. Seja esta, portanto, a ordem adequada de se aprender, de estudar. Primeiro, as crianças sejam instruídas em logicalibus, as matérias lógicas. Tá, deixa eu parar aqui. Eu vou citar. Eu vou citar porque senão tem gente que não acredita. Didascálio com livro 2, parágrafo 28, acho que é isso. Logica dividitur in grammaticam et in rationem disserendi. A lógica se divide em gramática e no método de argumentação. Mais para frente, ele nos diz que o método de argumentação se divide em retórica, dialética e lógica, que a gente chama de lógica hoje, né? Então, o que significa lógica na Idade Média? Gramática, retórica e dialética. Tá? Então, quando São Tomás de Aquino fala em logicalibus, ele não está dizendo na lógica. Ele está dizendo em gramática, retórica e dialética. Depois o próprio São Tomás vai dizer isso. Depois eu leio para vocês. Então, primeiro, as crianças sejam instruídas nas matérias verbais, logicalibus, nas matérias vocais. Né? Pois a lógica ensina o método ou a forma de toda a filosofia. Nas matérias verbais você encontra toda a forma de todo o conhecimento racional humano. Em segundo lugar, sejam instruídos nas matérias matemáticas, que não exigem experiência e não transcendem a imaginação. Em terceiro lugar, sejam instruídos nas coisas da natureza, nas ciências naturais. Olha aí a física. Que, embora não excedam, que mesmo quando não excedem o sentido e a imaginação, os sentidos e a imaginação, requerem, porém, experiência intelectual. Em quarto lugar, sejam instruídos na ética, em moralibus, que exigem experiência intelectual e um espírito livre de paixões. Então, criança e adolescente não conseguem estudar ética. Eles podem ser treinados moralmente, mas não conseguem estudar intelectualmente. Em quinto e último lugar,
sejam instruídos in sapientialibus et divinis, nas coisas da sabedoria e nas coisas divinas, que transcendem a imaginação e requerem um entendimento, ele fala válidum, vigoroso, ou seja, perfeitamente treinado nessas outras disciplinas que a gente falou antes. Então, algumas vezes, felizmente, hoje tem muita gente falando de São Tomás de Aquino. É uma coisa muito boa, evidentemente. E muitas vezes, quando se trata de educação católica, a gente ouve falar de São Tomás de Aquino, porque é praticamente a autoridade máxima que você pode citar dentro da Igreja Católica. Tirando Nosso Senhor Jesus Cristo, é ele, né? E aí muitas vezes a gente vai escutar um seminário, escutar um curso e é citado, educação segundo São Tomás de Aquino. E eu não sei se vocês têm essa experiência. Alguns aqui devem ter. De você ir, ouvir, e quando acaba, você diz, bom, eu não faço a menor ideia do que fazer segundo São Tomás de Aquino. Por que isso acontece? Porque normalmente essas pessoas estão indo para a Suma Teológica e examinando proposições que dizem respeito à teoria do conhecimento de Aristóteles e de São Tomás de Aquino. Teoria do conhecimento não é a mesma coisa que educação, é um engano. A gente pode falar muito tempo sobre a natureza da verdade e mesmo assim você não saber como ensinar a verdade para outra pessoa. Muito menos como você chegar à própria verdade. Porque a teoria do conhecimento é uma ciência. A gente leu aqui o mestre Hugo de São Vítor e São Tomás de Aquino dizendo que a ciência requer uma inteligência vigorosa, treinada. Então isso é como dar comida sólida para um bebezinho de colo. Não vai entrar mesmo, não tem nada que entrar. A educação não é uma ciência. A pedagogia é uma arte. Ela visa produzir um resultado por meios racionais. Pode fazer uso das ciências. Mas é uma outra disciplina. Então, eu estou resolvendo esse problema agora. Vocês querem saber qual é a educação segundo São Tomás de Aquino? Ele acabou de dizer. Ele acabou de dizer. Eu posso ler em outros lugares aqui, ele falando. Comentário sobre o De Trinitate de Boécio. Está aqui ele dizendo. O que se deve estudar é primeiro o trivium, depois o quadrivium, depois a física, depois a ética. E depois a teologia. Está repetindo tudo. Às vezes ele explica um pouco melhor, às vezes ele elucubra um pouco mais, mas a substância é a mesma. Então, qual é a educação, segundo São Tomás de Aquino? Exatamente o que fizeram com ele. Ele defende exatamente o que fizeram com ele. O que não é nem um pouco surpreendente da parte deste homem, que era conhecido por sempre justificar o que tinha sido feito no passado e conciliar até mesmo o ponto de vista dos pagãos com o ponto de vista dos cristãos que vieram depois. Era sempre isso que ele fazia. Ele dizia, Cícero disse uma coisa, Santo Agostinho disse outra. O que ele falava? Cícero está errado, Santo Agostinho está certo? Não. Ele dizia, se você entender esta palavra neste sentido, Cícero está certo. Se você entender no outro sentido, é Santo Agostinho que está certo. Então os dois estão certos, depende do sentido em que você interpreta a palavra. Eles eram um espírito conciliador, um espírito que não ficava procurando erro, não ficava procurando condenar o que ele não tinha examinado suficientemente. Só condenava se houvesse necessidade estrita. Então, não surpreendentemente, este espírito extremamente conciliador, extremamente aberto, extremamente refinado, quando ele foi falar de educação, às vezes que ele foi falar de educação, ele conciliou o que tinha sido feito com ele com a própria teoria de Aristóteles, que era o filósofo que ele mais admirava, e disse, é exatamente isso que tem que fazer, não inventou nada de novo. O que tem que fazer é conciliar tudo de bom que foi feito até agora. Né? Essa é a resposta dele. Então,
Eu falei que ia citar o próprio São Tomás dizendo, né, que a lógica era o trívio. Eu vou citar para não dizer que eu deixei sobrando. Comentário sobre o De Trinitate de Boécio. A lógica que ensina o método de todas as ciências, repetindo, deve ser aprendida, por seja lá quem for, antes de todas as outras ciências. E a esta matéria, chamada lógica, ad quam, lógica, pertinet trivium, diz respeito o trívio. Está aqui mais uma vez dizendo, você quer aprender lógica, você tem que estudar o trívio. Não está falando que você tem que estudar só lógica. Então, eu já vi gente também dizendo, em outras ocasiões em que eu fiz referência a esse problema, dizendo assim, tem um prefácio da Suma Teológica em que São Tomás diz que aquilo foi escrito para iniciantes. E aí a pessoa diz, ele falou que foi escrito para iniciantes, logo, é só a pessoa saber ler e já pode ler a Suma Teológica. Falei, bom, tem algum problema, porque vocês acabaram de ouvir as citações que eu li aqui. Então tem alguma coisa errada aí. Qual é a coisa que está errada? É que, obviamente, São Tomás, quando ele usou a palavra iniciantes, ele não queria dizer isso. Ele queria dizer pessoas que tinham sido formadas nas 7 artes liberais, na física, etc, etc, etc. Isso aí são os iniciantes. São os iniciantes em teologia. Não são os iniciantes em todo o processo educacional, né? Estão lá no zero, né? Eu citei o quê? Mestre Hugo de São Vítor e São Tomás de Aquino. Né? 2 doutores que estão conectados. São Tomás é um admirador de Hugo de São Vítor. Aqui, nesse mesmo comentário sobre o De Trinitate, ele começa citando Hugo de São Vítor. Os dois estão nos dizendo que, para chegar a ler as Sagradas Escrituras e para chegar a ler a Suma Teológica, que trata do mesmo sentido das Sagradas Escrituras, como é que São Tomás falou? In sapientialibus et divinis, né? Nas coisas da sabedoria e de Deus. Para você se instruir nessas coisas, você tem que fazer o curso das artes liberais. Então aí as 2 autoridades. Então quer saber qual é a educação segundo São Tomás de Aquino? Do ponto de vista intelectual. Tá? É isso aqui. Talvez eu deva lembrar, lá da citação do mestre Hugo de São Vítor, que ele nota e repete que não basta isto. Quer dizer, o treinamento da inteligência não é suficiente para conduzir ao entendimento das coisas sobrenaturais. É necessário illud divinum, né? Aquele sentido divino último. Aquilo precisa orientar todo o estudo. E aí nós vamos entrar numa disciplina que a gente pode chamar de ascética. Quer dizer, vai ter que ter meditação, vai ter que ter oração, vai ter que ter a frequência aos sacramentos e tudo o que a maioria dos educadores católicos ouve falar em todos os congressos, todos os seminários, etc. Né? Você precisa ter esses elementos são principais. Mas no que toca ao treinamento intelectual, às vezes as pessoas acham que não precisa de nada. E esses autores estão dizendo que precisa de muita coisa. Então, se a gente seguir aqui o curso que eles desenharam, a gente vai ver, bom, lá em cima você tem a teologia. Para a teologia eu preciso de tudo. Certo? Mas e se eu não quiser estudar teologia? Vamos dizer que eu quero estudar... Eu quero ler literatura. Eu quero estudar um filósofo menor. Bom, aí você vai precisar, pelo menos, do conhecimento da linguagem, que vai ser representado por gramática, retórica e dialética, como eles repetiram a exaustão aqui. Bom, mas tá bom, mas gramática, retórica e dialética é muita coisa. Eu quero só entender o sentido literal de um negócio que foi escrito sem profundidade lógica, sem profundidade argumentativa. Eu quero entender assim um poeta. Eu quero entender o Machado de Assis. Vocês estão vendo como que o Machado de Assis está longe da teologia? O Machado de Assis está naquele ponto em que a gente fala assim, bom,
Vamos dizer que eu não quero saber nada disso. Eu quero o básico do básico do básico. Isso é o Machado de Assis. Né? Ele está nesse nível aí. Bom, para entender o Machado de Assis, você precisa só da gramática. Né? Com a gramática você resolve o problema. Tá bom. Mas e aí como é que eu faço dentro da gramática? Olha o que eu estou fazendo. Eu estou voltando pro sentido inicial de analfabetismo funcional. Eu estou retornando, tá? Subi e agora estou descendo. Vamos pousar. O que eu faço? Aí entra um ilustre desconhecido chamado Rafael Falcon. Para eu mesmo conseguir resolver isso, eu desenvolvi um modelinho, né? Que eu chamo de os graus de letramento. Que é parecido com essas coisas que eu narrei aí, com altíssima probabilidade de ter sido inspirado por essas coisas que eu citei, né? Também se cria uma escadinha dentro da própria gramática para a gente examinar quanto que a pessoa consegue entender de um texto que é puramente literário, que não tem nada do lado de fora, que não exige conhecimento científico, que não exige filosofia, que não exige capacidade de argumentação, sensibilidade para argumentação, nada disso. Qual seria o propósito da disciplina da gramática? Todos os autores antigos concordam que o propósito da disciplina da gramática é você chegar ao nível de criticar a forma literária do texto. Ou seja, você perceber qual é a intenção formal do texto, como que cada parte contribui para essa intenção formal, e conseguir manter isso em mente, e você verificar se a coisa foi bem feita, se foi mal feita, onde que deu certo, onde que deu errado. É o que hoje a gente chama de crítica literária. Inclusive, em grego tinha um nome parecido na antiguidade. Chamavam isso de critiké. Esse é o propósito. Aí a gente pode fazer uma pergunta. Do que a gente precisa para chegar lá? Uma das coisas de que a gente vai precisar, sem sombra de dúvida, é conhecer a forma sonora das palavras. Como que a gente vai acessar o sentido de um texto se a gente não conhece a forma das palavras? Sonora. Então vocês podem estar pensando, isso é uma obviedade? Eu digo, bom, é uma obviedade, mas os métodos que a gente usa para ensinar a ler e a escrever, eles vão completamente contra esse princípio. Então, se vocês quiserem se perguntar por que a gente não consegue ensinar as pessoas a ler o básico do básico do básico, a resposta é essa. A resposta é: os estudantes não têm familiaridade com a forma das palavras. Se você pedir para um estudante falar, ele não conhece as palavras para falar. Se você pronunciar as palavras, ele não entende o sentido, porque ele não conhece as palavras. Isto é o básico do básico do básico. E onde é que se dá este conhecimento? Na memória. E como é que se resolve isso? Se resolve com... às vezes o pessoal fala, me diz o que eu faço na prática. Eu digo, bom, não existe fórmula mágica para coisas difíceis. Coisa difícil você precisa passar anos estudando. Você tem que entender cada parte do processo. Mas como isso daí é o básico do básico, dá para dar a fórmula mágica. A fórmula mágica é memorização de linguagem, decorar palavras e prestar atenção na forma das palavras que você está memorizando. A partir daí você cria o método inteiro para alfabetizar uma criança com sucesso, etc. Também não é novidade, não estou dizendo que eu estou inventando nada. É o que o pessoal fazia até um século atrás. É o que todo mundo fazia. Em todos os lugares. Eu já estudei a educação dos Brahmanes na Índia.
Eu já estudei a educação dos chineses antigos. Todos eles faziam isso. Todos, 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 todos. Nenhuma civilização humana criou um modelo de educação que não fosse baseado em memorização de poesia. Por que poesia? A resposta está nos mesmos princípios. Qual é o gênero de linguagem que explora ao máximo os elementos sonoros da língua? Não tem outro. A música, não. Porque os elementos sonoros da música vêm de fora da língua. Não vêm todos da língua. Às vezes ela até tem que alterar os elementos da língua. Então, você pode usar acompanhamento musical, né? Muitas civilizações fizeram isso. Mas o acompanhamento, ele obedece às regras da língua. Ele acompanha o ritmo da língua. Ele não pode violar o ritmo da língua. Então não é o que a gente chama de música hoje. É uma coisa mais monótona. Todos eles fizeram isso porque é o que dá mais certo. Você faz isso, a criança desenvolve a memória, né? Ela treina a memória dela, ela aprende um monte de palavras, ela aprende as palavras num contexto, não são palavras isoladas, então ela sabe como usar as palavras. Está na memória dela. Ela sabe como que junta uma palavra com a outra, pelo menos pelo som. Ela sabe. Com o tempo, ela aprende a interpretar aquilo, e ela vai desenvolvendo sensibilidade para os outros níveis da linguagem. Você faz isso com a criança, você memoriza versos, preferência bons versos, né? Memoriza bons versos, e depois você ensina a criança a interpretar esses versos, ensina o sentido desses versos. Você põe a criança lá nos 10% que sabem ler revistas e jornais dos testes que têm sido feitos ultimamente. No Brasil são isso, né? São entre 8% e 12% mais ou menos que conseguem ler revistas e jornais e entender. Você faz isso durante alguns anos, pronto. Você já tem a segurança de que a criança vai estar ali, nesses 10%, 12%. Então o problema se resolve. É simples de resolver, só dá trabalho. Acima deste nível, então o que eu estou falando é o seguinte, você tira a criança do nível 0 e põe a criança no nível 1. Aí nos nossos testes, no índice do analfabetismo funcional, nos testes internacionais de leitura, nesses testes, você faz isso, tirou a criança do 0 e botou no 1, ela é considerada educada. Aí eu proponho mais 3 níveis depois desse. Só na gramática. Falando só da gramática. Aí depois tem os outros que o Hugo de São Vítor e São Tomás falaram aqui. Então, a pergunta que fica, como a gente vai olhar para a questão do analfabetismo funcional? A gente pode olhar da perspectiva dos testes, do INAF, dos testes internacionais de leitura, e dizer, tira do 0 e bota no 1. Resolveu o problema. Pode ser. Eu acho, inclusive, que não existe resposta absoluta. Depende do contexto, depende das circunstâncias. Para algumas pessoas, se você tirar do 0 e botar no 1, você já mudou a vida da pessoa. Você mudou o futuro dela. Então, é uma coisa maravilhosa. Mas a gente também pode olhar para isso da perspectiva de quem pensa, e se eu quisesse que um dia a gente tivesse dezenas de pessoas capazes de estudar teologia no nível que o mestre Hugo de São Vítor e o São Tomás de Aquino estavam propondo? E se? E se a gente pensasse assim, olhasse mais para o alto? Vocês poderiam me objetar. Como é que a gente chega a saber isso tudo? Porque você está me dizendo que tem um processo que parece ser muito complicado.
e que só no primeiro degrau ali, que é a gramática, você já distinguiu mais 4, e a gente não consegue botar as pessoas nem no primeiro. Fica no 0. Então, você não acha que você está propondo um negócio impossível? Não. Pode ser. Se eu estou propondo um impossível, o São Tomás de Aquino está propondo o quê? Eu não sei. Né? Na comparação, acho que eu estou melhor. Estou propondo só uns 4 grauzinhos ali. Historicamente, para a educação medieval chegar neste ponto, vejam, Hugo de São Vítor é século XII, São Tomás é século XIII. Né? Para a educação medieval chegar neste ponto, primeiro você teve o trabalho da patrística. Primeiro você teve o trabalho dos pagãos. Um monte de pagão. Depois você tem o trabalho da patrística em cima do trabalho dos pagãos. Tentando extrair daquilo que tinha de melhor e conciliar com os objetivos do cristianismo. Depois disso, você tem um monte de dificuldades históricas que praticamente destroem materialmente a Europa. Invasões bárbaras, né? A dilapidação do Império Romano. A Europa praticamente virou uma selva. A partir do século VII, você tem o trabalho dos pregadores cristãos que saem de toda parte. Esses dias foi dia de um grande pregador, São Galo, que fundou um mosteiro na Irlanda, que foi um dos maiores centros de estudos da Idade Média. Se não fosse São Galo, que chegado lá e fundado aquele mosteiro, eu não sei o que seria da educação ocidental. Esses homens eram homens que montavam no lombo de ursos. Tem histórias desse tipo, né? Para atravessar o mato, para chegar numa tribo. O pessoal que se pintava de azul e que comia carne humana. E aí eles chegavam lá e pregavam o cristianismo, pregavam o evangelho, batizavam aquelas pessoas. Aí fundavam um mosteiro. 1 ou 2 séculos depois, aquele mosteiro viraria um centro de estudos de altíssimo nível. Então, você começa um trabalho ali no século VII, VIII, que é um trabalho de pregação moral básica. Você tem o caso famoso de Carlos Magno. Carlos Magno foi um monarca que tinha bom senso. Ele olhou, por exemplo, para o que estava acontecendo na Inglaterra e falou: na Inglaterra, os monges beneditinos estão educando as pessoas, eles estão formando um monte de doutores, que são pessoas boas, são pessoas bem educadas e que estão transformando o país. E aqui na França, eu olho para os meus monges, eles não sabem nem ler direito. E o povo é um reflexo disso. Tem uma carta de Carlos Magno para um abade. O abade está lá. Os abades eram obrigados a mandar relatórios para Carlos Magno, né, dizendo como é que estavam as coisas na região dele, espiritualmente falando. E aí o abade mandava ali um relatório e Carlos Magno respondeu para ele assim: com a qualidade do latim que você escreve, eu temo pela salvação do meu povo. Porque como que um homem que escreve um latim errado como o seu pode ler a Sagrada Escritura? Qual é a doutrina que você deve estar pregando para o meu povo? É o Carlos Magno passando pito no abade. Então, Carlos Magno é um homem que olhou para essa situação, correu para a Itália para achar alguém para mudar isso na França. E ele encontrou Alcuino, que coincidentemente não era italiano, era inglês, mas estava indo para a Itália também. Encontrou Alcuino, conversou um pouquinho com Alcuino e exigiu que o Alcuino acompanhasse para a França. Eu preciso de você agora. Eu não vou nem mais para Roma. Vou pegar você e voltar para a França. Então, esses homens do século... Começou com os pregadores no século VII, VIII.
Depois, os educadores do século IX, X, Alcuino formou vários deles. Né? Mandou cada um para um canto. Cada um foi abrir mosteiro num canto. Estes homens começaram estudando o quê? Vocês acham que eles foram estudar as mais altas teologias e produzir sumas? Cadê a suma do Alcuino? Não existe. Sabe o que tem do Alcuino? Um tratado de gramática. Tem um tratado de retórica do Alcuino. Quer dizer, estes homens estavam ensinando o beabá. Então, o que vem depois, nós temos as escolas catedrais, é um desenvolvimento de um trabalho de séculos de pessoas que procuraram absorver este legado que tinha sido deixado pelos padres da igreja, sobretudo Santo Agostinho e Boécio. São Severino Boécio, vai ser dia dele na semana que vem. Mártir. Então absorveram o legado, sobretudo desses dois homens, mas claro que também de muitos outros, em menor medida. E absorveram na carne com muito sacrifício. Não foram direto para o final. E estes homens foram educando outros homens até que a gente criou as instituições medievais. Então, se por acaso você pensa, não, mas esse projeto é impossível. Isso é muito grande e é muito doido. Não dá. Eu tenho condições de partir para o final agora. Assim, não vai funcionar. O que vai funcionar é a gente fazer a mesma coisa que eles fizeram. Felizmente, a gente não precisa fazer com a mesma dificuldade que eles fizeram, porque eles deixaram muita coisa pronta. A gente só precisa absorver. Se o Alcuino de York tivesse tido que produzir o trabalho de Santo Agostinho e o trabalho de Boécio, aí ia ficar difícil. Aí a coisa ia ficar preta. Mas ele não tinha. E nós, além de ter esses dois, temos os outros. Inclusive temos Hugo de São Vítor e São Tomás de Aquino, que eu estou podendo citar aqui. Já ajuda muito. Então o que a gente precisa fazer é absorver essas coisas gradualmente. E aí, se a gente absorver as coisas gradualmente, a gente vai chegar lá também. Talvez nem eu, nem você possamos ser um Hugo de São Vítor. Mas quem sabe o filho, o neto, quem sabe lá na frente, daqui a 1 ou 2 gerações. Então, lembrando aquela história de proceder ordenadamente, vocês me permitem uma última citação. Vou fazer uma última aqui, do mestre Hugo de São Vítor também. Didascalicum, livro 3º, capítulo 3. Scholares vero nostri, aut nolunt aut nesciunt, modum congruum indicendo servari. Et id circo, multos studentes, paucos sapientes invenimus. Os nossos estudantes, as pessoas que estudam entre nós, não querem ou não sabem conservar a forma correta, a forma adequada de estudar, de aprender. E, portanto, e por causa disso, acabamos encontrando muitos que estudam e poucos que realmente sabem. Então, quer dizer, se a gente não quer proceder pelo modus congruus, se a gente não quer proceder ordenadamente, que resultado a gente pode esperar? É isso. Muito obrigado pela atenção. Eu fico por aqui.